Meus amores, eu senti no coração, né, de gravar mais esse vídeo pra vocês. Porque, assim, primeiro vai ser um pedido de oração, né, assim, para interceder ao povo de Israel, onde nasceu a nossa salvação. Por quê? Porque o nosso Pai falou: orai pela nação israelita, pela nação que há promessa nela, orai por ela. Então, nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é o que? É interceder por eles, entendeu? Mesmo mas eles não amam Jesus, não tem nenhum problema. Jesus mandou nós orar, nós temos que orar. Não é questionar o que Deus fala, não. Sabe qual é o erro da humanidade? Porque a humanidade questiona. Eu sempre falo do povo de Israel, mas eu sempre intercedo por eles. Eu falo por causa das coisas erradas que eles fizeram. Mas quem foi que disse que eu decidi interceder por eles? Porque o que o meu pai falou, nós temos que interceder por eles. Aí meu pai fala para mim interceder por eles, fala os defeitos dele e eu não vou interceder por eles. Vou interceder por eles. Obrigação minha. Como é que eu vou amar o meu próximo e eu dei onde nasceu a minha salvação? Isso tem cabimento? Me responde, isso tem cabimento? Onde nasceu a minha salvação, onde o meu pai, o Deus de Israel, gostava de habitar, gosta de habitar, eu vou interceder por um povo desse ao contrário? Jamais, meus amores. Muitas vezes nos meus vídeos eu falo mesmo, falo, porque fizeram errado, se está na escritura porque é errado. Mas quem foi que disse que Deus não quer? Não castiga e não colhe eles de novo? Colhe, Deus disse, está aqui. Deixa eu ver. Ó, bota aqui em Osés, para vocês verem, para vocês entenderem do que eu tô falando. Em Osés, deixa eu procurar aqui ó, o livro de Osés. Mas não vai custar nada, né? Vai ser bem rapidinho. Uma boa noite, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Glória a Deus. Cadê o livro de Osés? Jesus me ajuda, gente. Quando eu peço a ajuda de Jesus, eu não instante eu consigo, meus amores. Glória a Deus. Deu vontade de beber água agora, meus amores. Lamentações, Eclesiastes, não sei nem falar o nome direito, né? Mas vocês me desculpa, né? Cheguei em cima e saltei. Pronto, meus amores, já achei. Glória a Deus, obrigada, Jesus. Olha, meus amores, vou ler aqui, é Osés 3, Osés 3, e o versículo, vou ler o versículo 5, versículo 5. Ó, vou começar do 4, porque eu sou desse jeito, né? Eu falo uma coisa para poder a gente entender, ó. Porque os filhos de Israel ficaram por muito tempo, por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estrutura e sem efode. Ou terá fim. Esse terá fim tem que acabar, né? O povo de Israel está há muito tempo sem rei. O rei deles é Jesus. É porque o povo de Israel pediu tanto Jesus, mas pediu, mas intercedeu pelo Messias. O Messias às vezes eles não aceitaram. Porque eles vão aceitar o Messias agora do jeito que Jesus vai vir nas nuvens. Quando eles veem Jesus em cima das nuvens, ele vai dizer assim, Jesus é o Filho de Deus, bora clamar por ele agora. Jesus é o nosso rei. Então, é assim que o povo de Israel vai clamar pelo seu rei. O versículo 5. Depois tornaram os filhos de Israel a buscar ao seu Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei. Tá vendo? Jesus vai ocupar o canto de Davi. Davi não foi o rei de Israel? Agora quem vai ficar no canto do rei de Israel é Jesus Cristo. E para toda a eternidade vai ser o nosso governador. Glória a Deus. Buscaram seu rei. Temerão ao Senhor e a sua bondade no final dos seus dias. No final dos seus dias, Jesus ainda vai o quê? Vai mostrar a sua bondade e o seu grande amor pela a nossa nação israelita. Por que, Merito, fala assim? Porque onde nasceu a minha salvação. Onde Jesus é um israelita. Por que eu não vou amar o povo de Israel? Lá nasceu a minha salvação. Lá o meu pai gostava de habitar. Lá o meu pai sempre habitou com ele. Então,
Meu pai ficou assim meio sentido texto por causa do que eles fizeram com o filho do Deus Altíssimo. Fizeram com quem logo? Com o filho de Deus. Os profetas que foram enviados, que eles fizeram a mesma coisa, Deus também não gostou. Mas também fizeram com o próprio filho do Deus Altíssimo, claro que o meu pai não gostou. Mas, meus amores, mas vocês entendem, né? Que sobre um povo que há promessa, então, se é um povo que há promessa, então, e promessa de Deus é por eternidade, não tem fim não, viu? Glória a Deus, é muito maravilhoso. Então, e a promessa do meu pai se estendeu nele e se estendeu na humanidade do mundo inteiro. Por que ele está falando assim? Por causa da salvação de Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. Se eu não aceitasse Jesus, eu não tinha parte com o povo judeu. Como eu aceitei Jesus, Jesus é um israelita, então, eu faço parte deles também. Por isso que eu sempre intercedo por eles. Então, por isso que eu oro por eles. Eles é assim meio cabeçudo, meio oreudo. Mas eu a amo. Eu a amo. Por quê? Porque foi lá que começou o quê? Toda a origem da nossa salvação. Os mandamentos. O quê? O Messias maravilhoso, que eu tive o prazer. Eu tive o prazer de conhecer Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. Olha, não foi só 7 vezes mais não, já é 8 vezes. Vigia que esse último sonho que eu tive com Jesus é um sonho. Meus amores, eu sonhei, vou contar aqui pra vocês que ela é bem pequenininha. Eu me deitei e dormi, né? Acho que foi uma questão de uma meia hora, eu acho que deveria ser umas 6 horas da noite. Eu me deitei e agarrei no sono. Em um período assim que eu dormi, eu sonhei com Jesus. Eu vi Jesus em cima de um prédio. O prédio bem altão, né? E Jesus lá em cima daquela cobertura do prédio. Não tem o prédio? Ele estava lá em cima do prédio. Não tem os 4 cantos do prédio? Ele estava em cima de um canto do prédio. E ele estava segurando algo. Ele estava segurando algo assim, só que eu não deu pra mim ver o que era. Que na hora que eu vi ele, eu me acordei. Só sei que ele estava desse jeito assim. Vi as vestes dele, ele estava igualmente, ele estava aqui quando ele estava com os discípulos, do mesmo jeitinho. E eu vi meu amado Jesus Cristo, meu Salvador. Então, meus amores, todo sonho que eu tenho com Jesus, eu solto pra vocês, eu não nego não. E eu me acordei, jantei e depois fui dormir de novo. E o sonho continuou, o sonho não parou. E ele escreveu no céu pra mim, volto. Ele botou no céu pra mim, volto. Só que eu fiquei questionando se era volta ou se era volte. Mas não, era volta, era volta. Ele escreveu no céu. Eu olhando pro céu e ele escrevendo, aparecendo as letras lá no céu. Volto. Aí, depois ele escreveu mim. Acho que é volte pra mim, né? Então, meus amores, tá na hora de vocês ir para o arrependimento. Jesus está chamando, Jesus está chamando, Jesus está chamando, Jesus está voltando, Jesus está às portas. As pessoas, eu vou fazer um outro vídeo para responder os comentários que falaram sobre a respeito da volta de Jesus. Jesus está mandando a gente falar para vocês que Jesus está voltando. Se tu não está gostando, se resolve com ele. Eu não tenho nada a ver, eu só faço o que Jesus me mandar. O que Jesus me manda, eu não estou pouco me importando o que o pessoal vão pensar. Eu só abro a minha boca e falo. Jesus mandou, eu estou falando. Jesus escreveu para mim no céu, eu vi as letras aparecendo no céu, olhando para o céu, as letras aparecendo. Vi um V, vi um O, vi um U, vi um T e vi um O. Entendeu, meus amores? E eu disse o quê? Quando eu me acordei, eu disse assim, para me soltar de novo na internet. Eu soltei e estou soltando. Entendeu? É Jesus que está dizendo que está voltando. Se tu é oreudo, não quer saber de Jesus, não pode fazer nada, vai ficar na terra. Se não ficar na terra, vai descer pro abismo. Porque aqui nas Santas Escrituras tem 2 coisas dizendo. Ou você sobe para o céu, ou então você vai pro abismo. Esperar o quê? Esperar o julgamento final para ser lançado na fornalha de fogo. Para ser julgado e ser lançado na fornalha de fogo. Se o seu nome não tiver escrito no livro da vida. Pronto, meus amores, entreguei para vocês. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui. Não estou falando assim em termos assim, de brutalidade nem de ignorância. Eu só estou falando o que é verdade. O que Deus me mostra, eu estou soltando para vocês. Se eu não soltar, eu estou falando com Ele. Se Ele me mostra, é porque Ele espera algo de mim, uma atitude minha de eu chegar a falar para vocês terem uma reconciliação com Ele. No tempo do dilúvio, o povo morreu, mas teve chance para ele. Eles que não quiseram, igualmente o povo de hoje, igualmente essa geração. Eu poderia abrir a boca e dizer a mesma coisa que Jesus disse. Geração o quê? Devia dizer no versículo, para vocês não me odiar, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui.
Mas Jesus disse uma geração maligna. E essa geração que nós estamos vendo é uma geração maligna. Eu não vejo amor. Qual amor? Olha, sai no meio da rua, procura amor no ser humano. Só se for nos mais velhos, nos mais idosos. E se não for nos carrancudos, né? Porque eu tenho que falar a verdade, meus amores. Não posso ser mentirosa e hipócrita, não. Ó, vou procurar aqui pra vocês e vou soltar. É bem rapidinho. É livro de... Pronto, já achei, ó. Olha o que é que Jesus falou, padre. Não, a Mary fica falando. Ó, o sinal do profeta Jonas. Já cansei de ler isso aqui, racei até de cor. Por isso que eu falei pra vocês, ó. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer. Quem foi que começou a dizer? Foi Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha o que é que ele disse. Maligna é essa geração. Maligna é essa geração, com certeza. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado, senão será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Naquele tempo, o sinal para vocês foi o sinal do quê? Do profeta Jonas. Para essa geração de hoje, pro tempo que nós estamos vivendo hoje, o sinal para vocês é Jesus. O sinal para vocês é Jesus. Então, meus amores, é o que eu tenho para dizer para vocês. Já decorei até esse versículo de tanto eu ler para vocês. Mas por quê? Eu tenho que chegar a falar para vocês. Muitas pessoas não pregam a verdade, muitas pessoas perdem a vida e vai até para canto que não deve, por causa de quê? De palavra, de pregação, de não falar da verdade. Jesus foi odiado quando Jesus abria a boca e falava. Quando Jesus abriu a boca a primeira vez, não me lembra, Jesus. Numa sinagoga, quando Jesus abriu a boca a primeira vez na sinagoga, eles tiraram Jesus de lá de dentro, quase assim a pedrada. Ia botar Jesus para cair lá de cima do barreiro para baixo para matarem Jesus. Por causa de quê? Porque Jesus falou a verdade para eles. O povo, a humanidade não suporta a verdade. Se eu estou pregando aqui a verdade, se aparece uma pessoa pregando a mentira, vocês acreditam mais na mentira do que na verdade. Essa é a realidade de hoje. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Por isso que Jesus abre os olhos de vocês. Se Jesus não amasse vocês, Jesus não estava nem aí. Ele não abriu os olhos de vocês. Como Jesus mesmo disse, eu sei de onde eu vim, sei para onde eu irei. Vós não sabe nem de onde veio, nem sabe para onde vai. Qual é o ser humano que sai da face da terra que sabe para onde ele vai? Ninguém. E outra coisa, ninguém morreu para voltar para dizer aonde era que estava. Se era bom, se era ruim. E se falasse, se voltasse. E se falasse, ninguém acreditava. Que tem muitas pessoas que às vezes Deus deixa ir no inferno e voltar. E as pessoas contam testemunho. Vocês acreditam? Vocês não acreditam. Vocês acreditam se vocês forem lá. E muitas pessoas vão e não saem mais de lá. Por isso que eu digo. Mesmo, quando Lázaro desceu, Lázaro morreu e o rico morreu, o rico pediu para Abraão. Pai Abraão, deixa eu voltar, que eu falo para os meus irmãos não vir para esse canto onde eu tô. Que aqui é uma quintura medonha. Molha um dedo na ponta da mão de Lázaro e bota na minha boca para saciar minha sede. Porque nem água lá talvez não tem, né? Então, meus amores, ficou muito bem explicada essa parte, né? O que foi que pai Abraão falou para ele? Foi que ele disse? Ele disse assim, nem se você voltasse eles ainda não acreditariam. Mas tem aí para eles o que? Os profetas, as Santas Escrituras e Moisés e outro povo, né? Então, mas mesmo assim vocês não acreditam, não tem nada que faça vocês mudar o coração de vocês perante a Deus. Nem que a gente ore muito, interceda muito. Por isso que Jesus disse, aquele que o meu Pai me der, nenhum eu lançarei fora. Mas o que o meu Pai não me dá, então, não é de Deus. Ainda tem que ser passado pelo nosso Pai, para poder chegar a Jesus. Meus amores, eu entreguei para vocês, desculpa aí, mas as verdades têm que ser ditas. Eu não posso, se eu chegar, Jesus disse que não pode tirar nem acrescentar um tio
e nem tirar um J daqui da Santa Escritura. Se eu chegar e fazer algo assim, eu tô perdendo a minha salvação e tô indo para um campo que eu jamais almejei ir. Quem que almejei para o abismo? E se a pessoa não fazer as coisas direitinho, vai para lá. E Jesus disse que não sai de lá não, só sai de lá quando pagar tudo que deve. Meus irmãos, a Santa Escritura explica muitas coisas, é só a gente o quê? Examinar. Meus amores, eu amo vocês, fui. E esse vídeo vai ser cortado de 2 vezes para mim postar em dois campos. E de 2 vezes, né? Eu amo vocês, fui. Desculpa por eu responder assim, mas eu tenho que agir com vocês com a verdade. Muitas pessoas são iludidas, mas era melhor ouvir a verdade do que ser iludida quando chegar lá na frente e você se decepcionar. Fui.